Olá, eu saúdo você com a paz do Senhor e desejo que o amor de Deus, a paz de Cristo Jesus, mais uma vez possa ser com você em mais esse programa que juntos vamos meditarmos sobre a palavra de Deus. Neemias foi um dos homens de Israel que foi grandemente tocado ao saber o estado em que seu povo estava, ao saber as razões pelas quais o seu povo viviam e como eles estavam. E ao longo do livro de Neemias, tu vai ver como esse homem tem um coração unido com os seus irmãos. E a Bíblia diz logo no início do primeiro capítulo que ele estava no palácio real servindo o rei, quando um dos irmãos dele veio de Jerusalém. E as notícias que trouxe de Jerusalém não agradou o seu coração. Neemias capítulo 1, versículo 3, diz assim: Eles me responderam, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e suas portas queimadas a fogo. Versículo 4 diz assim: Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar, a orar perante o Deus do céu. Durante esse tempo, eu sentei, eu orei, eu jejuei. Interessante que quando tu lê a Bíblia, tu vê esse homem num bom emprego, num bom lugar, mas o coração dele queimava pelo povo de Jerusalém. O coração dele queimava ao ouvir e saber que o templo de Jerusalém fora destruído. E então queimava ao ponto de querer deixar tudo, a casa real, ir até Jerusalém e começar a reconstruir os muros. Um dos seus patrícios chega até ele e traz a notícia de Jerusalém. E quando ele recebe essa notícia, e os que estavam eles estavam em grande aflição e opróbrio. E os muros de Jerusalém também estavam derribados. Ou seja, quando ele ouve essa notícia dos seus irmãos, ele começa a entristecer-se. Ele começa a ficar triste, ele começa a buscar uma saída, ele começa a indagar a Deus. E a Bíblia então diz que no coração dele entra uma grande tristeza, porque na verdade ele estava ali servindo o rei como copeiro, mas o coração dele estava lá em Jerusalém. Ele estava ali na função de servir o rei. Imagina tu, ele, um judeu, levado cativo, e agora estava no palácio. E no palácio certamente ele comia o melhor, ele bebia do melhor, ele se vestia do melhor, era a pessoa de confiança do rei. A Bíblia diz que quando ele recebe essa notícia dos seus irmãos, ele começa a entristecer-se. Então a notícia que ele recebe é que o povo está em aflição e em grande opróbrio. O povo está em aflição e em opróbrio. Talvez nada diferente dos dias atuais em que nós vivemos. Nós vivemos num mundo mais ou menos de 7 bilhões de pessoas, das quais as mais diversas camadas da sociedade, onde a maioria sofre algum tipo de cativeiro, de aflição, de opróbrios. Vemos prisões lotadas de pessoas presas por
roubos, por crimes hediondos, sem solução. Percebe o sofrimento de homens e mulheres que morrem sem paz e sem esperança. Esses milhares e milhares que estão em prisões, estão em aflições nessas prisões, devido a esses crimes que cometeram, que nós chamamos de hediondos. Que são crimes hediondos? Crimes hediondos são homicídios simples, quando praticado em atividade típica de grupo, por exemplo, de extermínio, ainda cometido por um só agente, por exemplo, um homicídio qualificado, um latrocínio, uma extorsão qualificada pela morte, extorsão mediante estupro e tantas outras coisas. E é uma realidade em que nós vivemos. Nós vemos milhões e milhões de pessoas sendo deportadas, não têm onde morar, estão morrendo em mares, estão vivendo sem proteção, outras não têm mais o que comer, não têm o que beber. Vários tipos de pessoas estão nesse mundo de aflição, estão em opróbrio. Talvez nada diferente do tempo de Neemias, onde a miséria, a fome tomou conta da maior parte do mundo, onde milhares de crianças morrem por não poder comer um alimento, onde há guerra, morte, destruição, onde há uma imensa devastação dos padrões morais. E a Bíblia diz, então, que os muros de Jerusalém foram destruídos. O muro, ele significava proteção. Nada diferente hoje, quando são construídos inúmeros muros ao redor de casas, de palácios. Esses muros são nada mais para proteção humana, da família, de si mesmo. E esses muros, então, foram destruídos juntamente com o templo de Jerusalém, e todas as coisas do templo foram levadas para a Babilônia. E eu quero ainda falar dos muros morais, os muros que foram destruídos pela corrupção, pelos valores degradantes em que a sociedade quer impor novos valores na família, na moral, na convivência, nos padrões do casamento. Quantos casamentos hoje em dia apenas se tornaram uma questão de convivência, do que era uma vida conjugal sadia dentro dos padrões de Deus. O casamento deixou de ser uma instituição em família, passou a ser um grupo de gente morando no mesmo teto. E esse grupo de gente, às vezes, não tem mais nem um diálogo, aonde a televisão tirou o diálogo, onde o WhatsApp tirou essa conversa, esse diálogo, essa comunicação agradável entre a família, aonde agora tem uma família que é apenas um aglomerado de pessoas que não tem mais aquela intimidade de uma convivência, de um interessar pelo sentimento do outro, onde a televisão é um meio de comunicação em família. Talvez tenha sido a mãe eletrônica, talvez tenha sido a babá eletrônica, e com isso muitos filhos se tornam rebeldes e muitas famílias estão sendo lamentavelmente destruídas. Os muros das nossas casas estão destruídos. Os muros dos padrões da família, dos filhos, da convivência amorosa. Nós sabemos que a porta ela indica tanto a entrada quanto a saída para alguém.
E aqui a Bíblia diz que as portas também estavam queimadas, foram destruídas pelo fogo. As portas estavam completamente devastadas. E eu te pergunto, como estão as portas da tua casa? Quem tem entrado e saído da tua vida tão facilmente? Quem tem entrado e saído sem deixar marcas? Talvez como as nuvens que passam, sem nada a dizer, simplesmente passam, não deixam marcas. Como estão as portas da tua vida? Como estão os muros da tua vida? Será que cada um pode entrar? Será que cada um entra e faz o bem que quiser e novamente retorna daquele jeito? A Bíblia diz que nós temos que guardar os muros da nossa casa, os muros da nossa vida, as portas, as nossas entradas e nossas saídas. Hoje talvez muitos vivem um evangelho tão leviano, que já não tem mais princípios. Essa palavra já não faz mais a diferença. Essa palavra já não tem mais lugar. Essa palavra já não tem mais vida. Veja o que a Bíblia diz. Havendo ouvido estas palavras, uma das faculdades dos nossos 5 sentidos é ouvir. Ouvido é o ouvir. Nesses últimos tempos temos ouvido muitos assuntos concernentes a Deus, mas nós não temos dado ouvidos à voz de Deus. Deixamos de ouvir o lamento, deixamos de ouvir o sofrimento das pessoas que clamam por ajuda, por socorro e muitas vezes estão em condições perdidas diante de Cristo. Nós deixamos de ouvir e não conseguimos muitas vezes ouvir o que o nosso semelhante tem a nos dizer. Temos que ser como Neemias. Que palavras foram estas? Eram estas as palavras. Ele disse lá em Neemias capítulo 1, versículo 3. Diz assim: o restante, e eles me responderam, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e suas portas queimadas. A Bíblia diz que ele, tendo ouvido isto, o que ele ouviu? Qual foi a notícia que ele ouviu? Veja o que ele diz no versículo 4. No versículo 4 ele diz assim: tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. O que ele ouviu? Nós lemos no versículo anterior. Ele ouviu que o povo dele estava em grande aflição e opróbrio. E os muros de Jerusalém tinham sido derribados e as suas portas queimadas pelo fogo. Foi isso que ele ouviu. E quando ele ouve aquela notícia, o impacto foi tão grande que ele diz o quê? Eu sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Sentei e chorei e lamentei por muitos dias. Eu posso te dizer que quem tem um coração aflito pela necessidade dos outros é capaz de sentar, não para descansar, mas para estar estupefato, estar triste. É capaz de sentar e não para rir, mas é capaz de sentar e chorar. É capaz de sentar e lamentar.
é capaz de sentar e parar e se colocar na miséria do outro. E ele então diz: eu sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Ele chorou não o choro da alegria, mas da tristeza, pela miséria do seu povo. E ele disse: eu continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Interessante, parece que hoje em dia o jejum e a oração, eles parecem já estar fora do contexto da igreja. Muitas igrejas estão preocupadas em levar uma vida de prosperidade, em levar uma vida de que Deus faz, do que Deus acontece, uma vida mesquinha espiritualmente. Mas talvez já esqueceram que a maior grandeza está na oração, está no jejum, está no comportamento. O jejuar e orar deixou de ser uma prática contínua das pessoas. Mas aonde está o povo que ora e que jejua? Eu tenho certeza que Deus ainda deseja que seus filhos, homens e as mulheres de oração, o busquem em oração e em jejum. Assim como Neemias orava e jejuava, ele de contínuo assim, ele estava na presença de Deus. Mas quando ele orava e jejuava, Deus se manifestava através da sua vida. Toda vez que nós oramos, que nós jejuamos, nós sentimos a presença de Deus. E veja a oração que ele fez, Neemias capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz assim: disse, Senhor Deus, dos céus, tão grande e terrível, que guarda aliança, benignidade com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. O versículo 6 diz assim: estejam, pois, atentos teus ouvidos, teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti dia e noite, pois os filhos de Israel, teus servos, e faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai temos pecado. Pode ter uma oração mais linda do que essa? Olha como ele ora. Ele diz: ó Deus do céu, eu clamo a ti, que teus ouvidos estejam atentos, que o Senhor esteja atento. Nós temos errado, nós temos pecado. Eu confesso o meu pecado diante do Senhor, eu coloco os pecados do meu povo diante do Senhor. Nós temos sido terríveis, nós temos pecado contra ti, nós temos ofendido a tua face, a tua presença. Deus, olha para nós, os teus ouvidos possam ouvir o meu clamor, a minha oração, o meu jejum. Quero dizer que Neemias foi um homem que ainda tinha o toque de Deus, a percepção do Espírito Santo. E ele então disse: eu sentei-me e chorei. Meu tempo já esgotou. Eu quero falar para você. Quando foi a última vez que você orou? Quando foi a última vez que você jejuou? Quando foi a última vez que você chorou pela miséria da tua igreja? Pela miséria da tua casa? Pela miséria da tua família? Você diz assim: como miséria da igreja? Eu creio que muitas vezes a igreja, ela perdeu a essência daquilo que é reino de Deus. É isso que eu chamo de miséria. Não é dinheiro, não é prosperidade. O evangelho não é dinheiro, o evangelho não é prosperidade. O evangelho é Cristo no nosso coração. O evangelho é o arrependimento. O evangelho é a presença de Deus entre nós. Deus quer estar presente na minha e na tua vida. E mais uma vez eu te pergunto: você ainda é um homem, uma mulher de oração que tira o seu tempo para orar, para jejuar e para clamar a Deus, para se colocar na posição
de ajudar o outro? Como está a sua vida? Tu é o Neemias, aquele que ouviu e que sentou, tão estupefato que ficou e começou a chorar, a lamentar, mas ele tomou uma decisão. A decisão que ele tomou foi orar, jejuar e se rasgar diante de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana. Amém.